Isso. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar o senador Cristóvão Buarque e, na pessoa do senador Cristóvão Buarque, cumprimentar os demais senadores aqui presentes, cumprimentar o senador Marcelo Crivella, autor do requerimento, cumprimentar também os demais integrantes da mesa, Elizabeth Guedes, Juliane Cabral, Maria Cristina Manella e Ricardo Rossi. Bom, eu queria também, nessa oportunidade, manifestar, né, a satisfação de estar aqui participando dessa sessão para debater um assunto tão importante como o FIES, na qualidade de representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O FNDE é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, que tem como missão prestar assistência técnica e financeira aos estados e municípios e executar ações para uma educação de qualidade a todos. E, nesse contexto, né, nós executamos a política de financiamento estudantil. O FIES é um fundo de natureza contábil que tem por objetivo ofertar financiamento a estudante matriculado em curso não gratuito com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação e ofertado por instituições de ensino que são aderentes ao fundo. Em 2010, com a edição da Lei 12 de 2002, o FNDE assumiu a condição de agente operador e administrador dos ativos e passivos do FIES, assumiu essa condição sob a normatização e supervisão da Secretaria de Ensino Superior do MEC, que é o órgão do Ministério responsável pela Política Nacional de Educação Superior, aqui hoje representada pelo nosso colega Samuel Feliciano. No período de 1999 a 2009, a Caixa Econômica exerceu esse papel, tanto de agente operador como agente financeiro do fundo. Nesses 10 anos de vigência do financiamento estudantil, o fundo teve um desempenho muito tímido, né? Foram apenas 564 mil estudantes beneficiados. Isso não dá nem... um pouco mais de 56 mil financiamentos ano. Né? Era um financiamento com histórico de juros altos, o juro chegava a 9%, o período de carência, né, que era aquele período que o estudante dispunha para se preparar e entrar no mercado de trabalho, ele era inexistente, era no máximo de 6 meses. O período de amortização dessa dívida também era um período muito curto, era de 1,5 vezes o período que o estudante passava na condição de financiado. Neste contexto, o estudante era submetido a mensalidades escolares muito altas, né, que muitas vezes não tinha condição de pagar, era levado à condição de inadimplência e, quando chegava nessa situação, tinha suas dívidas executadas judicialmente. E não eram poucos, eram muitos. A partir de 2010, para reverter essa situação e alavancar o acesso do estudante à educação superior, o Ministério da Educação encaminhou um projeto de lei ao Congresso Nacional para alterar as regras do financiamento estudantil, alterar a política de financiamento estudantil. Essas alterações, além de internalizar a gestão do fundo no Ministério da Educação, para que o MEC pudesse ter uma maior ingerência sobre a política de financiamento estudantil, que até então era ditado pela Caixa Econômica, numa visão bancária, né, foram feitas várias alterações no Fundo de Financiamento Estudantil. E vou citar aqui as mais importantes, que têm a ver
com a operação em si e que está dentro da nossa alçada nesse contexto da política. Como, por exemplo, os juros, que eram de 9%, foram reduzidos a mais de 60%, chegando a 3,4%. O período de carência ao qual eu me referi, que é o período que o estudante tem para se colocar no mercado de trabalho, arrumar um emprego e ter condição de pagar o financiamento, ele triplicou, saiu de 6 meses para 18 meses. O período de amortização, que era de 1,5 vezes, mais que duplicou, né, passou-se para 3 vezes, mais 12 meses. Isso significa que um estudante que está matriculado em um curso, que tem uma mensalidade de R$1.000, durante 4 anos, depois que ele termina esse curso de 4 anos, depois de 1 ano e meio de carência, ele tem mais 13 anos para pagar esse financiamento. Então, se somarmos isso, são quase 20 anos. E isso chega a uma mensalidade de R$400, né, que é uma mensalidade muito inferior, acho que próximo a 70% inferior do que o estudante pagava lá em 1999. Além dessa questão de alterar as condições do financiamento, os senhores sabem que um dos maiores gargalos para o estudante acessar o financiamento estudantil é dispor de um fiador, né, para garantir aquela operação de crédito. E isso levava e justifica parte dessa execução tímida da política de financiamento estudantil em 99, porque o estudante não conseguia acessar porque não tinha o fiador a apresentar. E o que aconteceu? Lá em 2010, foi criado também o Fundo Garantidor de Crédito Educativo, que é um fundo constituído com recursos do Tesouro Nacional e que tem o objetivo de prestar garantia a essas operações de crédito para estudante de menor renda. Ou seja, esse fundo beneficia estudante com renda per capita familiar de até 1,5 salário mínimo e estudante ProUni, o estudante bolsista parcial do ProUni, e estudante de licenciatura, né, no sentido de fomentar a política, né, para incentivar a formação de professores. Para os senhores terem uma ideia da importância desse fundo no processo de democratização do acesso ao ensino superior, hoje 62% dos financiamentos concedidos a estudante de menor renda vem de garantia desse fundo. Então, por aí, vocês têm uma ideia da importância dessa pequena alteração que houve na política de financiamento estudantil. Uma outra mudança importante, que vale a pena aqui ressaltar, foi trazida pela lei em 2010, no sentido do estudante de medicina e do professor poder pagar o financiamento com o trabalho. Né? Então, aquele professor e aquele médico que, após formado, né, que passe a atuar na rede pública de ensino ou na rede pública de saúde, ele tem um abatimento de 1% ao mês. Ou seja, em 8 anos e 4 meses, tanto o médico quanto o professor consegue quitar a sua dívida. E por que desse benefício? Primeiro, que nós temos uma carência de professores na educação básica pública, então é uma indução de política. E segundo, para levar o médico, interiorizar o trabalho do médico, né, que a gente sabe que os municípios menores, os municípios menos desenvolvidos, têm uma dificuldade muito grande de reter esse tipo de profissional, né, ali naquela região. E daí, hoje, por isso que temos aí o programa Mais Médico, mas o FIES tem também esse papel, né, de colocar o médico lá na população mais carente, lá na população mais pobre. Nesse cenário aí de mudança no financiamento estudantil, nós saímos de 32 mil estudantes beneficiados em 2009 para logo em 2010 dobrar esses quantitativos. Nós financiamos 76 mil estudantes em 2010.
Em 2011, financiamos 157 mil. Em 2012, financiamos 377 mil. Em 2013, 559 mil. E chegamos a 2014 com 732 mil estudantes beneficiados. E, somando isso tudo, né, nós chegamos a 1.900.000 estudantes, né, que ingressaram no ensino superior por intermédio da política de financiamento estudantil. E, contrariamente ao que dizem, que são filhos de rico, que estão no FIES, são estudantes de medicina que estão viajando ao exterior, não é verdade. Né? Hoje, senador, 97% dos estudantes financiados pelo FIES, tá, são das classes C, D e E, sendo que a grande maioria são das classes D e E. 91% desses estudantes têm renda per capita familiar de até 2 salários mínimos. Significa o quê? Se considerarmos lá o grupo familiar médio declarado no FIES, nós temos 3 membros por família. Né? Se eu multiplico, né, um salário mínimo vezes 2, eu vou ter 1.600. Se eu multiplico 1.600 vezes 3, eu vou ter 4.800. Essa é a renda do estudante beneficiado pelo FIES, ou seja, não são estudantes ricos, são estudantes pobres. E assim, infelizmente, como a gente vê depoimentos, como a Juliane nos deu, de estudante que não conseguiu, nós temos muitos depoimentos de estudantes que conseguiram, que também nos leva às lágrimas. Né? Um estudante de medicina, por exemplo, não existe a menor hipótese, eu não teria condição de manter um filho numa universidade privada, numa faculdade privada, fazendo curso de medicina. Né? Então, assim, hoje o FIES realiza o sonho, principalmente, eu costumo citar medicina, porque medicina é um curso muito caro, e não existe a menor hipótese de um estudante de baixa renda vir a ser médico se não for pelo ProUni, pelo REUNI, né, as universidades federais, ou pelo próprio FIES. E outro dado importante, senador, 82% dos estudantes financiados pelo FIES são egressos de escola pública. Né? 82%. E 42%, 43% estão na região Nordeste. Então, assim, a política está cumprindo, sim, o seu papel. Né? Ou seja, de democratizar o acesso à educação superior. Com esses contratos firmados até 2014, agora, em janeiro, nós abrimos os aditamentos desses contratos. Né? Fala-se em fila, fala-se em tumulto. O Ministério, desde o início, garantiu a todos os estudantes, garantiu a toda a sociedade que todos os contratos formalizados até 2014 seriam renovados. Se atendidas as condições do FIES, o ministro falou isso aqui nessa casa, falou na Câmara dos Deputados, eu disse isso na reunião que tivemos aqui na sessão de 27 de março, na Comissão de Direitos Humanos, e foi por isso que prorrogou até 29 de maio, porque nós devemos ter algo em torno de 300 mil estudantes que ainda não renovaram. E o que vai acontecer? Encerrando as inscrições para novos financiamentos em 30 de abril, com certeza o sistema vai estar mais ágil e os estudantes vão conseguir aditar os seus contratos. Logicamente que tem estudante que não tem interesse, alguns suspendem o financiamento por uma contingência, por um problema de saúde, outros melhoram de condição e encerram esse financiamento, né? Mas hoje nós devemos ter algo em torno de 300 mil aditamentos por fazer. Entre aditamento de suspensão, aditamento de renovação, aditamento de transferência e aditamento de dilatação, porque o fundo prevê uma dilatação lá ao final do financiamento, nós chegamos a 1.400.000 financiamentos. Temos, sim, problemas de lentidão de sistema. O MEC não descuidou, né, da evolução desse sistema. Tem sido um trabalho muito forte, feito na melhoria da performance desse sistema. Agora, o que aconteceu, senador?
houve, com essas mudanças, uma preocupação, uma ansiedade do estudante, acho que gerou até alguma insegurança, e todos correram ao sistema para fazer o seu aditamento ou para fazer o seu novo financiamento. E, para o senhor ter uma ideia, nesse mesmo período do ano, em 2014, nós tínhamos por volta de 8 mil acessos simultâneos. Nós chegamos a quase 60 mil. Então, assim, foi uma coisa inesperada. Por mais que o MEC investiu, por mais que o MEC trabalhou na melhoria da performance desse sistema, infelizmente, aconteceram transtornos, né, dessa forma, e que o MEC continua trabalhando constantemente na melhoria da performance desse sistema. Com relação aos novos contratos, né, infelizmente, esse ano estamos passando, é um ano de ajuste fiscal, governo central, sociedade, estudantes, municípios, estados vão ter que dar a sua contribuição. Infelizmente, a gente sabe que os recursos, apesar dos investimentos que foram feitos pelo governo federal na educação, inclusive desde a época que o senador esteve à frente do Ministério da Educação, foram muito grandes, principalmente na educação básica, né? Foi investido muito recurso, temos problemas ainda de acesso, temos problemas de qualidade, mas são problemas que estão sendo encaminhados ao longo desse ano. Eu costumo dizer, não dá para resolver 500 anos em 5 anos, né? Ou em 50 anos. É uma questão cultural, essa questão no nosso país. E o nosso olhar está lá em 2023, né? Que, por exemplo, no ensino superior, nós vamos ter que chegar com 10 milhões de matrículas no ensino superior. Então, não dá, o FIES não foi criado esse ano e não vai acabar esse ano. O FIES continua, nós estamos passando por uma contingência. Enquanto nós não tínhamos uma limitação orçamentária, nós fornecemos financiamentos, nós concedemos financiamentos a todos esses estudantes de menor renda. Vamos ter que reduzir um pouco esse ano, se vamos reduzir 100 mil, 200 mil, ou se no próximo ano vamos dar mais 300, 400 mil, não dá para avaliar o FIES apenas nesse ano. Nós temos que verificar que já foram colocados 1.900.000 financiamento de educação superior. Não estou dizendo que isso é muito, o país precisa de muito mais. Se somado com as matrículas ativas no ProUni, são mais 600 mil, aí nós temos 2,5 milhões de estudantes estudando pelo FIES ou pelo ProUni. Se considerarmos esse ano, o ProUni, ofertou 213 mil bolsas, por intermédio das universidades federais, foram algo em torno de 205 mil, e com o FIES a gente estima aí que vai chegar em 30 de abril com 260 mil financiamentos. É suficiente? Não é, mas é uma quantidade significativa, é aquilo que está sendo possível fazer esse ano. Então, assim, queria aqui ratificar o compromisso do MEC com todos esses níveis de ensino. O ministro sabe da importância que o FNDE tem nesse processo de execução das políticas. Quando foi ministro, nós trabalhamos muito conjuntamente na execução dessas políticas. E, assim, existe um Plano Nacional de Educação, que eu não costumo chamar de plano, eu chamo de pacto. Chamo de Pacto pela Educação, porque foi amplamente discutido com a sociedade, foi democraticamente discutido e tratado nesta casa, na Câmara dos Deputados, e, assim, o nosso objetivo, o nosso olhar é para o PNE, é para atingir as metas que foram definidas conjuntamente pela sociedade, pelos segmentos organizados, representativos, da classe estudantil. Então, queria aqui agradecer a oportunidade e me colocar à disposição para alguma pergunta
algum esclarecimento. Muito obrigado.